Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, populares que participam desta sessão, povo de São José que nos assistem. Senhor presidente, a verdade ela sempre prevalece. Uma mentira, por exemplo. O senhor prefeito municipal esteve agora na semana passada abrindo aqueles duas vias em cima da ponte do Rio Araújo. O senhor prefeito diz que a obra ficou parada há 4 meses porque a Câmara não votou no ano passado uma suplementação no orçamento. Ora, senhores, até o mês passado, as duas adutoras da Casan estavam embaixo da ponte e não podia ser concretada. O povo passava por lá. Que tamanha incompetência levar 8 meses para tirar uma adutora que já está lá há 30 anos. Quando elaboraram o projeto da ponte, já sabiam que a adutora da casa, duas daquelas de quase 1 metro, e que se abrir a ponte e deixar duas adutoras da Casan, é o mesmo que não fazer nada porque ela represa as águas. O motivo para abrir a ponte foi para elevar as adutoras. Até o mês passado, o vereador Lédio continuava lá um pontilhão de ferro sobre a ponte para tirar as duas adutoras que estavam sob a ponte. Como dizer que foi o orçamento? Sabe quanto é que é aquela obra? 1.800.000. O que é que devia vir o prefeito? Pegar o orçamento e mostrar como é que se gasta numa ponte daquela 1.800.000. O trecho da duplicação da EC401, que vai dos Ingleses até Canageiras, foi 5 milhões. Tem pontes, tem rótulas e a duplicação. O trecho que vai de 5 quilômetros do Jurerê até Ingleses, 5 quilômetros, 15 milhões, com um elevado. Aquela ponte lá, que passa agora, a metade lá que o povo está vendo, está passando aqui, na Presidente Kennedy, que une Campinas com Capoeiras, 1.800.000. Precisava suplementação para quê? Mais 25% de aditivo? É isso que precisava o orçamento? Se para você fazer um empenho, para você fazer uma licitação, você tem que reservar a dotação. Então 1.800.000 já existiu desde o início. Então a mentira está em perna curta. Essa é uma. Até porque o próprio jornal Correio, há 2 meses atrás, já desmentiu o próprio secretário. Túlio disse, não posso fazer, porque as adutoras estão lá. E concretaram agora, no último mês. O Açul Catarinense, 1.800.000. O vereador João do Ovo criticou e denunciou o ex-prefeito Fernando Elias por uma ponte que o prefeito Fernando Elias fez aqui no sertão de 800.000. O vereador disse que dava para fazer 4, que não custava mais do que 200.000. Aquela é 1.850.000, está lá a placa. Eu vou falar então do orçamento. Então aquele orçamento que foi o ano passado, o prefeito nem chegou a utilizar. Ele diz que nem assinou a suplementação porque não precisava. Os senhores sabem quanto que o prefeito municipal de São José já arrecadou em 3 anos? Vereador Leno, por favor, você é da base do governo para defender o governo. Sabe quanto o governador, atual prefeito, em 3 anos de gestão arrecadou? Quase 1 bilhão, vereador. Quase 1 bilhão de reais, vereador. Sabe quanto que vai gastar de iluminação na Presidente Kennedy, vereador? 7 milhões de reais, vereador. Sabe quanto é que vai gastar com a Presidente Kennedy, que é quase 800 metros? Quase 14 milhões de reais. Então, onde é que estão 1 bilhão de reais, quase 1 bilhão de reais que foi arrecadado do povo? Não foi ele que tirou da empresa dele e colocou na prefeitura, foi o povo que pagou. Onde é que estão as obras de quase 1 bilhão de reais? Tem um novo centro multiuso? Tem uma nova prefeitura? Vendeu, ainda recebeu 10 milhões do Tribunal de Justiça. Então não é por orçamento. Orçamento não é dinheiro. Orçamento é previsão. É previsão de arrecadação e a fixação das suas despesas. Ora, a situação do orçamento aqui em São José. Eu não havia lido esta matéria. O prefeito disse agora no dia 4 assim, ó, o prefeito explicou que orientou os vereadores da base a votarem contra o parecer da relatora. Está aqui no jornal.
O prefeito orientou os 7 vereadores no ano passado a votar contra o parecer da relatora. E o que era o parecer da relatora? Era o parecer da vereadora Mary, que na página 11 recomenda o quê? Assim sendo, por toda a exposição acima relacionada, recomendo ao soberano plenário desta casa a aprovação da matéria. Como é que o prefeito vota contra? Vota contra para justificar que não consegue terminar a Operação Tapete Preto, ou que a Operação Tapete Preto sumiu da cidade. Não consegue, é obrigado a criar um caos para dizer que há uma briga com os vereadores, para dizer que não consegue tocar, que está tudo parado. Então tem que ter R$1 bilhão em caixa. Quanto é que tem em caixa hoje? Na saúde é 25%. 12%. 15%. Mas são da líquida ainda, não entra todas as transferências com dinheiro carimbado do governo federal para determinadas obras. Por exemplo, um dinheiro da Caixa Econômica, isso você não tira 25% da saúde, isso você não tira da educação em 15% da saúde. Então você tem um orçamento extremamente grande, vereador Neri. Essa cidade é muito rica, o povo arrecada e trabalha muito, é verdade sim. E esta casa deve estar aqui para fiscalizar. Ora, se o prefeito recomenda que rejeite o parecer, ele deve estar bem intencionado, bem orientado tecnicamente. O vereador Neri comunica em 22 de dezembro que o projeto foi rejeitado. O prefeito, no dia 13 de janeiro, assina a lei como se tivesse recebido a lei aprovada. Como é que o senhor prefeito se transforma em legislador, em presidente da Câmara, em prefeito e juiz ao mesmo tempo? E digo mais, essa lei é inconstitucional. Se um magistrado aqui de São José de Santa Catarina reconhecer isso como legal, eu denuncio ao Conselho Nacional de Justiça, porque só com um grande trambique pode transformar uma lei não votada na Câmara em lei para entrar em vigor. Segundo, há os meios legais de corrigir o autoritarismo. Há os meios legais de corrigir a incompetência. É o meio da transparência, é o meio da publicidade, é o meio da constitucionalidade, é o meio da legalidade. E, senhores, reclamam de algumas emendas. Que emendas são essas? São as emendas, vereador João do Ovo, que Vossa Excelência assinou, são as mesmas que Vossa Excelência assinou em 2007. São as mesmas emendas que o vereador Lédio Vieira assinou em 2007 na gestão do prefeito Fernando Elias. E não era para dar nenhum prejuízo para a cidade. Porque, segundo o atual prefeito, o ex-prefeito deixou de dívida 50 milhões de reais. O prefeito de Djalma disse que o Fernando Elias deixou de dívida 50 milhões de reais e chamou ele para o governo. Quem denunciou o ex-prefeito Fernando Elias foi o prefeito de Djalma nos meios de comunicação, alegando que recebeu uma dívida monstruosa de 50 milhões. Se recebeu de 50 milhões e a Câmara ainda tentando fiscalizar, imagina se nós não fiscalizássemos. Então, que emendas são essas que foram alteradas? Por exemplo, o prefeito queria uma autorização para, sem ouvir a Câmara, sem explicar para a sociedade, movimentar 40% do orçamento. Quanto era o orçamento? 600 milhões de reais. O que significa, então, que ele poderia, por decreto, movimentar 240 milhões de reais e fazer o que quiser, levar para onde quiser do orçamento. Ah, mas o orçamento não é de 605 mil, no fundo a prefeitura arrecada 300 milhões. É 40% dos 300 milhões. Portanto, 40 vezes 3, 120. Mas não é só isso. Tem um outro artigo que ainda autoriza a movimento. O que a Câmara autorizou? Não 40. Prefeito, 40 é muito. A Câmara permitiu 15. O que é um excesso. Autorizar a movimentar um orçamento por decreto, no máximo 5% é muito. Imagina o senhor no seu condomínio, vereador, você mora num condomínio, a comunidade mora num condomínio de 40 apartamentos, diz, olha, síndico, movimenta 40%, depois eu pago a conta. Alguém faz isso no seu condomínio, vereador? Ouvindo, não faz, eu não faço, onde eu moro. Tem que apresentar o orçamento, apresentar a despesa e não dá carta branca para fazer o que quiser. E por porta arrombada, não adianta, tranca. Tem mais de 10%. O prefeito queria aqui 80% dos 600 milhões, ele queria movimentar por decreto. A Câmara permitiu
10% para movimentar atos de pessoal, para despesa de pessoal, porque não há, pode haver um reajuste, uma reclassificação, um plano, ninguém sabe qual é a repercussão que vai ter o plano, e 15% por decreto. Na época do Fernando Elias, nós permitimos 5%, agora é 15%. Aí tá reclamando. Então mandou rejeitar porque não leu o parecer da vereadora Mary. Nem sabia qual era o parecer da vereadora Mary e mandou os vereadores rejeitarem. Tem que arcar com as consequências. Tem que ser homem para arcar com as consequências. Bate muito o soco na mesa lá. No gabinete dele, em cima de vereador, em cima de secretário. Chama vários nomes, todos aceitam. Mas o povo não pode aceitar. Os vereadores em sã consciência não podem aceitar. A base de sustentação do governo não pode aceitar. Para todo problema há uma solução. E a solução tem que ser democrática, tem que ser transparente, tem que ser para que a população saiba o que está acontecendo. A lei que o prefeito assinou, ela não existe. E não existe porque ele determinou que os vereadores da sua base de sustentação rejeitassem o seu próprio orçamento. Porque para ele, quanto pior, melhor, para dizer, porque não pode dizer onde é que está R$1 bilhão arrecadado nesses 3 anos. Obrigado, senhor presidente.